os requisitos da petição inicial, né? Inicialmente. Então vamos lá, são breves apontamentos, da petição inicial. E fixar o conteúdo fixado. Então vamos lá, iniciar. O som como está. Pois não, professora Andrade, tenha uma boa tarde. Vamos iniciar aqui. Eu fiz uma introdução, essa live vai ser 11 horas, mas por fato ali, a minha vontade, eu não consegui fazer 11, deu um probleminha, e estou fazendo essa live aqui, mas eu deixei a introdução gravada. Então vamos lá, alguns apontamentos da petição inicial. A petição inicial, ela tem alguns requisitos obrigatórios, que vocês sabem que está lá na regra do artigo 319, 320, 321. O artigo 319, lá tem o seu início. Lá tem o início. A petição inicial, ela é endereçada ao juízo, não ao juiz, ao juízo, né? Aí é necessário sabermos a competência, a atribuição, a qual juízo essa petição será endereçada. Aqui temos o princípio da propositura. E a jurisdição é o princípio da inércia da jurisdição. Por isso que, quando se fala em CPC, o CPC, Código de Processo Civil, a interpretação das regras e dos princípios do Código de Processo Civil, sempre à luz da Constituição da República e sempre ao nosso ordenamento jurídico. Sempre há uma contextualização do Código do processo civil com a interpretação das normas em abstrato, que são os princípios, as regras, que é norma. Normas é uma interpretação. Então, hoje, a interpretação, digo a partir da década de 90, é necessário a interpretação do CPC não isoladamente, e sim de acordo com o ordenamento jurídico. Por quê? Pela primazia do mérito. O CPC, o que se busca em toda a nossa sistemática do código chamado Código de Ritos, é a busca da tutela jurisdicional de mérito. Não há que se falar mais, como se discutia, extinção do processo. Extinção do processo é julgamento do mérito. Aliás, na minha opinião, nunca foi necessário. Se o processo foi extinto, é claro que não se alcançou o mérito, porque aquelas regras do CPC de 73, o juízo não prosseguia. Se não tivesse mais utilidade, o processo ainda mas a utilidade é necessidade. Se não tínhamos necessidade nem utilidade, o juiz, no caso, os estudiosos do direito do processo civil sempre falavam juízo, só que no CPC de 2015 é que veio incorporar a regra lá do inciso 1 do artigo 319, que está lá, a petição inicial, ela é endereçada ao juízo competente. Aí, a elaboração da petição inicial, que eu reputo a peça mais importante do processo civil, eu tenho lá a petição inicial como a principal peça, né, inaugural da pretensão, ou seja,
A pretensão quer dizer demanda. O jurisdicionado, por meio da petição inicial, ele provoca a jurisdição inerte, não é isso? E quem elabora? O causídico, a causídica, o advogado é que tem a capacidade postulatória, né? Em regra, tem exceções no ius postulandi, no juizado especial até 20 salários mínimos, não é isso? Aí eu posso utilizar o ius postulandi. Mas a regra é que é necessário termos sempre um advogado para postular, a capacidade postulatória. E é por isso que eu falo muito da causa de pedir. O advogado, ele tem a capacidade técnica postulatória, e então, pela argumentação jurídica, ele irá elaborar a causa de pedir de acordo com o ordenamento jurídico e com as regras, os princípios no processo civil e também o direito material. Hoje comemoramos o Dia Mundial do Consumidor. Contextualiza-se o processo com o ramo do direito material. O processo é a forma pragmática, por isso aqui chamamos de código de ritos, para que exerçamos esse nosso poder de demanda por meio da petição inicial. Correto? Doutores, tem alguma dúvida aí em relação a isso? Aí eu posso prosseguir? Deixa eu aqui, porque eu acredito que não estamos. Espera aí. Sim, vamos prosseguir para ver as pessoas que estão aí, que parece que o Instagram hoje teve algum problema. Eu não sei, mas não tem problema nenhum. Vamos ver aqui como é que está. Aqui, eu acho que é isso. Bom, eu fiz aqui para ver quem está aí. Sim. Por favor, doutora, que defensora Andrade, esse perfil ainda está aí? Ou travou por aqui? Eu acho que hoje, eu não sei, alguma coisa está acontecendo aqui que não está. Eu coloquei aqui no outro perfil para ver se realmente o que está acontecendo. Bom, de qualquer forma, eu deixei a live gravada, a primeira parte, me parece que está travando esses conteúdos. Deixa eu ver. Parece que parou. Deixa eu ver se aqui está funcionando. Não sei. Não, parece que agora está voltando. Então tá. Então é isso. Vamos deixar aqui. Pois não. Sim, doutora Márcia. Me parece que houve um probleminha hoje com o Instagram. Eu não sei se foi o Instagram ou foi aqui meu celular, que deu uma travada aqui hoje, era 11h15 por aí, e aí eu não fiz a live, mas eu gravei a primeira parte aqui. Mas eu gravei, acho que foi mais ou menos uns 15 minutos. Mas vamos aqui prosseguir. Então eu coloquei aqui o tema fixado. Então vamos lá. A petição inicial, ela é corporificada ali, a pretensão e a demanda. Então lá eu tenho os requisitos necessários de toda petição inicial.
A peça, eu entendo que é a peça mais importante do processo, no caso, processo civil, porque lá está corporificada na petição inicial o que o demandante, os demandantes pretendem com aquela tutela jurisdicional. É a causa de pedir. Por isso é a confusão. O CPC, ele não fala causa de pedir especificamente nos requisitos da petição inicial. Fala fundamento jurídico. O fundamento jurídico é onde apoia a pretensão. Mas o que temos que adequar é a causa de pedir ou as causas de pedir. Então, quantas forem as causas de pedir, não é? Nós teremos que abordar. Por isso, o contexto com a regra do artigo 489, porque o juízo, o Estado juiz, terá que observar, né, interpretar todas as causas de pedido do processo e do procedimento. Ainda é novo, por isso que eu falo que o Código de Processo Civil é novo. É novo por quê? Porque ele tem um pouco mais de 5 anos, não é isso? Então, eu venho acompanhando, eu acompanho, e poucas questões chegaram ainda aos tribunais superiores em relação ao artigo 489 e a interpretação à luz do 489, contextualizando com a petição inicial. Mas ainda falo da causa de pedir. É necessário que o entendimento mínimo do que significa e do que é a causa de pedir adequada. Porque não adianta, na minha opinião, Walter, prosseguirmos e para falarmos de recurso, da questão das provas, não é? Se não entendermos o que é a causa de pedir. Porque a causa de pedir, ela está contextualizada com o pedido, com as provas, né? Com tudo. E também é necessário para o Estado juiz, né, como, no caso, juiz ou juíza, como um dos atores do processo, e pelo princípio da cooperação, que o advogado ou advogada coopere com o juízo, com o Estado juiz. Nesse sentido, no sentido de elaborar a causa de pedir de uma forma, de um entendimento que todos os atores do processo e do procedimento, que hoje não há separação entre processo e procedimento, né? Antes falava que o procedimento seria a parte externa do processo. Hoje há entendimentos que não, dos processualistas que não, que é uma coisa só, processo e procedimento. Tem esse entendimento. E também que o que se está perquirindo é uma tutela jurisdicional de mérito. Não é isso? Então, tá. Eu proponho a demanda, não proponho uma ação. Eu proponho a demanda porque demanda significa pretensão. Então, pela teoria geral do processo civil, que é a ciência do processo, e se é uma ciência, eu tenho que ter um método. Se é método, é necessário que eu especifique cada instituto do processo. Correto? Então, nesse sentido, a teoria geral do processo ela é muito importante. E também entendermos o que significa a causa de pedir, que é aquilo que o demandante, os demandantes, afirmam serem verdadeiros, e aquela verdade afirmada daqueles fatos jurídicos, correto? Por aqueles fatos afirmados, eu quero a tutela jurisdicional. É por isso que a regra lá do artigo 321, olha lá, não sei se vocês estão aí com o CPC, o 321 está dizendo o seguinte: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche, na verdade, lê-se o juízo, porque reparem que lá no artigo 319, inciso 1,
No inciso 1 está lá escrito: o juízo é que é dirigida. Correto? Então isso aqui é a competência. Né? É a competência e ao juízo. Então não é ao excelentíssimo juiz de direito, por exemplo, é ao juízo de, né, de uma vara civil, de uma vara federal, é ao juízo que se está endereçando a petição inicial. Então é por isso que lê-se na interpretação, lê-se lá que é o juiz ao verificar, é ao juízo ao verificar que a inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ele determina que emende a inicial em regra em 15 dias. Emende ou altere a petição inicial. Por isso é que há essa oportunidade para que a causa de pedir e os pedidos fiquem adequados com aquela tutela jurisdicional pretendida. Correto? Então, é isso que, inicialmente, temos que entender de início sobre a petição inicial para que ela seja elaborada da melhor forma possível. Então, eu vou finalizar essa parte aqui, porque está no meio do dia, e eu vou marcar uma outra live sobre esse mesmo tema, tá? Eu não sei se na próxima terça-feira, aqui nesse perfil, tá? Então, a quem acompanhou até aqui, quem entrou, saiu, quem está aí ainda, eu não sei, não dá para saber, volta, que parece que tem 1, 2 pessoas, eu não sei, mas de qualquer forma eu vou salvar essa parte aqui da live também, tá? Um grande abraço e assistam aqui, que pode ser que algo que eu falei aqui, alguma coisinha, pode ser que os ajude em algum momento, tá? Um grande abraço e obrigado.